você na tua coluna hoje abordou as idiosincrasias da nossa imprensa, que tem mania, tem tara de falar mal do agro. Hoje foi um dia também que Gleisi Hoffmann atacou a Folha de São Paulo, porque a Folha, de acordo com ela, fez críticas injustas aos gastos de cartão corporativo do Lula, dizendo o seguinte: pô, o Lula está investindo nessas viagens internacionais. Acho que a gente abordou bastante o teor das viagens internacionais. Talvez elas tenham um fim terapêutico pro Lula. Mas, às vezes, preciso me recuperar desses 500 dias de cadeia, vamos então ter que 570 dias de curtição, né? Porque na prática é isso, né? Ele tá realmente tentando fazer uma compensação aí direta. Onde eu quero chegar aqui? Por que a nossa imprensa faz isso? Se você acha que há um histórico que não tem solução dessa relação entre imprensa, agro e a agenda deles de costumes, e aí pedir pro Guto comentar, porque o Guto tá atuando aí, houve a questão das tretas com o MST aí na Lesp também, e o Guto é um cara que tá entrando na temática do agro, e a gente tentar entender o seguinte: quando se não a esquerda, porque eu acho que não é só um problema de esquerda, quando é que a elite brasileira vai entender que o papel do agro vamos dizer, é indissociável do sucesso do Brasil? Não há sucesso do Brasil em qualquer área se a gente não continuar alimentando, do ponto de vista de apoio político mesmo, o único setor em que o Brasil é internacionalmente competitivo. Deixa eu dar uma contextualizada. O meu artigo hoje, o que aconteceu, Renan? Eu li um artigo no Estado de São Paulo, no jornal, e dava uma manchete dizendo assim: os 13 alimentos tradicionais que estão em extinção no Brasil. 13 alimentos tradicionais em extinção no Brasil. Caramba, que história é essa? Fiquei louco para ler aquilo lá. Fui ler a matéria do Estadão e eu queria saber, mas da onde que veio isso daí? E era o seguinte: os produtos industrializados, a agricultura dos grandes complexos, etc., está acabando com o cuidadinho, com o tradicional. E começou a falar uma coisa desse tipo, e eu comecei a pensar assim: puxa, mas isso é uma trivialidade, porque realmente todo mundo mudou para a cidade. Eu nasci na fazenda, em Araras, mas ninguém mais nasce em fazenda hoje. Então, é óbvio que a industrialização mudou a alimentação no Brasil e no mundo. Até aí é uma trivialidade. Quando eu fui conferir, entretanto, os 13 alimentos tradicionais que estariam em extinção, a lista é a seguinte: eu vou ler aqui, ó: batata doce roxa, pitanga, pinhão, pimenta rosa, aquela que não... Pimenta rosa? Palmito jussara, pequi, goiabada cascão, queijo canastra, queijo da canastra, da serra, castanha de baru, ora pronobis, cajuína, pirarucu, sequilho. Eu tinha acabado de comer um sequilho na casa da minha sogra, entendeu? Aí, porra, que lista de... Que coisa maluca é essa? Desculpa, esses alimentos não estão desaparecendo. Não tem nenhum. Todos estão sendo promovidos. Sim. Aí eu escrevi hoje e disse que o que estava em extinção eram os bons jornalistas. É real. Porque, porra, entendeu? Como é que um jornalista do Estado de São Paulo, um baita de um jornal, eu fui articulista há muitos anos do Estado, o Dr. Rui Mesquita me dava tão bem com ele, gostava dos meus artigos, tal, muito bem. É um puta jornal rigoroso, sério. Como é que funciona hoje a imprensa? Não é possível que um cara veja isso aqui. A fonte da matéria é o movimento Slow Food International, do Slow Food. Então fizeram lá um banco de dados global e não sei o quê. Assim, mais uma vez, é a elite da elite que gosta de comer devagarinho, que gosta do orgânico, caro pra caramba, você fica 5 horas. É que eu falei: puta, esse negócio é legal. Fui fazer isso na Sicília há uns meses atrás. Fiquei lá o dia inteiro tomando vinho, comendo tudo devagarinho. Só que paguei uma nota. mas eu sabia que custava, porque é uma... Então, como é que esses caras acham que nós vamos alimentar bilhões de pessoas fazendo... Tudo bem, essa é a origem, a fonte. Como é que o jornalista vê uma matéria dessa e publica isso no Estado de São Paulo e mancheta? Isso virou manchete no site do Estadão. Quando eu fui ler, aí realmente, então, o que está acontecendo com o jornalismo nosso? Ele não checa mais fonte? Ele não faz contraditório? Né? Não estou falando de fake news. Fake news é outra coisa. O cara cria um negócio para esparramar. Isso aqui não tem nada a ver com fake news. É assim, um monte de babaca inventou que goiabada cascão está em extinção no Brasil. Não está.
Não tá. Fez outras coisas lá. E aí o cara vê aquilo e publica para quê? Para criticar a industrialização, para criticar a modernidade do agro. Então esse pessoal é reacionário, esse pessoal é negacionista, né? E o jornalista que acolhe isso, ou ele é um sonso, como diz lá na minha família, né? Um sonso ou um tonto, o italiano gosta de falar com você, é um tonto, né? Ou sei lá o que está acontecendo com o jornalismo nosso. Então, muitas vezes, eu fiquei pensando, eu fiquei até com dó do jornalista, sério mesmo. Fiquei assim, puxa vida, que situação. Porque o jogo da comunicação, você sabe, você tem que contrapor informação, Sim. tem que narrativa vai, narrativa vem. Nesse caso, Renan, eu nem sei o que está acontecendo com a imprensa brasileira. Ela está desaparecendo por causa disso. Ela está ficando de péssima qualidade. Eu acho que assim, a imprensa, ela vive uma choqueização. E de fato, eu vou dar um exemplo. A Choquei, ela obrigou todo mundo a se adaptar de uma maneira que o Metrópolis, que nasceu para ser um veículo de imprensa alternativo, de como se fosse um antagonista com uma linha editorial mais centro-esquerda, ele teve que se adaptar, na verdade, não ao antagonista, mas à Choquei. E na verdade, assim, você vai no Metrópolis, na timeline deles, aliás, façam esse teste no Twitter. A quantidade de posts diários que eles são obrigados a fazer para ter audiência é colossal. São, sei lá, 200 posts no dia. É muito, e com temas absolutamente banais. Não tem mais checagem. E, vou soltar uma matéria aqui, igual isso aí. Qual o contato dessa pessoa com a realidade? Vou dar um exemplo. O caso do Pequi, como eu tive em Goiás durante a marcha, e eu gosto de Pequi, e tem gente que não gosta, até goiano não gosta de Pequi, eu acho um absurdo. Eu falei muito do Pequi, falei, gente, o Pequi é um negócio sensacional, como é que a gente não vende? O Pequi, houve criada uma indústria de fornecimento, de criar uma pimenta de Pequi. Não sei se você viu que é comum, você vai pra Goiás e Minas, tem pimenta que é pimenta com Pequi. É criar uma indústria de envasamento dessas pimentas de Pequi, e hoje você consegue ter Pequi produzido em escala e essa industrialização por conta da pimenta de Pequi ter caído no gosto da galera. Então não é que, vamos dizer, esses alimentos estão desaparecendo, é o contrário. Você está tendo gargalo porque parece que a coleta e a separação do Pequi ainda não tem um processo industrial todo montado para você conseguir recortar. Nem do Baru, que é outra castanha do Cerrado, muito bacana. Que voltou pelo contrário, virou um must. Sim. Coisa, não está desaparecendo nada. Queijos como Canastra estão ganhando prêmio internacional. Na verdade, a produção está aumentando, o consumo cara, você pega aqui no Insta, entra aqui, você compra a hora que você quiser. Como é que tá desaparecendo com essa extinção? Como? Assim, compra pelo Instagram, pô. É papo de maluco. Isso é assim, eu vejo essas coisas, assim, obviamente papo de maluco. Eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar, eu gosto de ingredientes e tal. Eu olho esse papo, você me descreveu, eu falei, eu não acredito que esse papo é real. É papo de Loki. Porque, assim, em todos os lugares existe esse fenômeno, em que, vamos dizer, certos alimentos alternativos ou, enfim, que não se adaptaram tão bem à industrialização, eles passam a ser supervalorizados, o que tem, vamos dizer, características locais, o que tem características artesanais, eles acabam virando um hit, restaurantes começam a usar, as pessoas começam a consumir mais. Vai pro nicho. E aumenta o valor agregado. Está acontecendo isso com todos os produtos que você descreveu. Absolutamente todos. Até pitanga. Soufflé, não é soufflé, como é que chama aquela coisa gostosa que não é sorvete, que é uma massa, nossa, uma delícia. Sorbet, que eles chamam, que é um sorvete pitanga, sem aquela creme. Cor maravilhosa de pitanga. Então, quer dizer, existe uma coisa contra o agro, porque nós sabemos disso, comandado por esse pessoal da esquerda, essa esquerda reacionária e negacionista, como eu digo. Agora, eu hoje no meu artigo, eu falei um pouco mais do que isso. É sempre assim, como é que jornalismo é esse? Né? Então, já que o jornalismo está acabando, realmente temos que nós darmos as informações. Cada vez mais comprova, né, que nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui. Né? Sim. Tem muita gente que acha que eu sou jornalista. Eu não sou jornalista, sou engenheiro agrônomo. Meu doutorado é em administração, sem nada, mas eu escrevo, vou para as coisas, vou lá no meu Twitter, tudo, porque ou se a gente não faz isso, vai ficar na mão desses caras aqui, que diz que Goiabada Cascão tá em extinção. Deus me livre. Galera, corta pra ninguém entrou no clube agora, tá? Tô muito pistola. Na verdade, assim, minha relação de amor com vocês aqui, que nos assistem, ela está deteriorando. Quando vocês não entram no clube, tá? Ainda mais pra essa edição maravilhosa, que tem artigo e editorial do Chico Graziano. Você não vai receber ela autografada, eu fico pistola, tá? Então eu nem vou ficar divulgando, porque quando vocês não valorizam, eu não sou eu que vou ficar No Congresso a gente autografa.
Verdade, levem Só leva no Congresso, nós vamos ter uma sala lá, não é? Hoje eu vi que você viu a cafeteria? Do caramba, me senti todo... Nossa. E você tá sabendo também... Vou tirar uma foto e mandar para Araras lá. E você tá sabendo que vai ter numa área VIP open bar, Chico? Não. Se você, assim, se quiser fazer um slow food lá, um slow drink lá, se prepara. Quem tá de olho no slow drink é o Sr. Guto, que gosta de uma cachaça, a gente sabe muito bem, e simplesmente ele gosta de cachaça porque é um produto nacional caipira, fruto do nosso agro. Então, por isso, o Guto tem um gosto especial pela cachaça brasileira, tá? É uma adesão nacionalista a um produto tão característico do Brasil. Quero saber, Guto, imprensa brasileira, lacração. Qual a tua relação recente com a imprensa? Você aprovou, assim, aquele naipe nosso, menino prodígio, já tem projeto aprovado no primeiro ano de mandato, tá indo para outros. Acho que você tá. Porque você, em coautoria tem mais de um já aprovado, né? Queria saber o seguinte: qual a recepção que houve na imprensa, dos jornalistas aí, ao projeto que você aprovou? Como é um projeto que não agrada muito a galera, simplesmente a recepção é a recepção fria. Por que diabos é isso? Porque você é o primeiro cara, eu vou colocar aqui, a aprovar um projeto de lei que traz benefícios materiais em termos de carreira diretos às camadas mais populares, que é o jovem capitalista. A gente está falando de enriquecimento, prosperidade, conhecimento sobre matemática financeira, sobre habilidade de fazer a gestão do próprio dinheiro e olhar a própria carreira de uma maneira mais ambiciosa, levar autoestima pra galera tratando disso. E na prática, né? E assim, obviamente que isso acaba tendo indiretamente um recorte racial que está levando para as escolas públicas. E aí, por que diabos? Como você vê a leitura disso? E eu não tô aqui colocando como se fosse sei lá, um direitista de 2014. A imprensa não está olhando o que você está fazendo. Não, mas não é possível que nem sequer uma abordagem polêmica mais eles têm dar. Parece que é uma cortina de fumaça. Tipo, vamos fingir que isso não aconteceu. A gente está acostumado já, né, Renanzão? A gente está acostumado, né? O programa Jovem Capitalista foi aprovado, menos 6 meses de mandato. Não é nome de rua, não é nome de praça, não é mudar nome de museu. A gente colocar educação financeira, educação empreendedora nas salas de aula, que vai, obviamente, como aconteceu ao redor do mundo, diminuir o endividamento, facilitar ali o acesso ao crédito para os nossos paulistas. Então, um grande projeto, foi aprovado na Assembleia Legislativa com muita dificuldade, a gente sabe. O único partido que votou contra foi o PSOL. A gente conseguiu explicar até para o PT que esse projeto, apesar do nome, né, que eu mudei no final das contas ali para Jovem Paulista, mas é idêntico ao programa Jovem Capitalista, apesar do nome, era um projeto que eu não via com ideologia. Ou seja, por que um petista não pode ter educação financeira? Por que um pissolista não pode saber o que, sabe, saber o básico sobre finanças? Então, mesmo que ele queira fazer uma revolução no Brasil, ele ainda vai ter que comprar o bonezinho do MST com cartão de crédito. Então, sabe, tipo... Ele tem que fazer, ele tem que ver custo-benefício, né? Isso aí. Pelo menos ele vai ficar ali, pô, se ele não tiver endividado, ele vai conseguir comprar mais bonezinho do MST, mais camiseta do Lula. Então, sabe, dá para ter educação financeira, até para quem é de esquerda, não me parece ser um projeto necessariamente de direita. Então, o PT votou a favor desse projeto também, fez barulho no fim, a gente conseguiu convencer. O PSOL, a gente sabe que é um pouquinho mais difícil, eles foram o único partido que votaram contra. Foi para a sanção do governador e foi sancionado. É um projeto sancionado. Poucos deputados conseguem ter projetos sancionados. Poucos bons deputados conseguem ter projetos sancionados. Nosso foi em menos de 6 meses, deve ter, nos próximos dias, até dar um furo. Dar um furo aqui, né? Dar o furo, né? Lá ele, dar um furo aqui para nossa audiência. Deve ter um evento no Palácio dos Bandeirantes, com o próprio governador, com o vice-governador, com alguns secretários ali, festejando a aprovação do programa Jovem Capitalista. Ou seja, o deputado mais jovem da história fazendo esse tipo de coisa, e a imprensa finge que não está rolando. Eu aproveito também outro projeto, já são 2 projetos aprovados, esse como coautor. O autor é o deputado Lucas Bove, né? Ele é o único autor, evidentemente, eu sou o único coautor, que é o projeto de endereçamento rural digital. Mais um projeto também voltado ao agronegócio, que é algo que a gente está fazendo bastante. Eu vou confessar para vocês que antes do mandato, assim, de fato, eu conhecia muito pouco sobre o agronegócio paulista. Agora estou tentando cada vez conhecer mais, inclusive falei isso para o Chico aqui, o Chico tá para fazer uma aula para a gente sobre isso também, porque eu estou me sentindo cada vez mais em débito com essa população. Hoje eu sei muito mais do que sabia na pré-campanha, na campanha, e boa parte dos nossos projetos estão sendo para essa área, né? Eu separei algumas coisas aqui para não tomar o tempo de você, o mais famoso, obviamente, é a CPI do MST, que foi o meu primeiro ato de mandato, né? O primeiro ato foi cortar os privilégios, mas o segundo ato foi coletar as assinaturas. Todo mundo achou que ia ser muito difícil, muito polêmico. Precisava de 32 assinaturas, com menos de uma semana de mandato, a gente conseguiu 40. Ou seja, muito mais do que o necessário, convencendo os deputados aqui. É polêmico? É polêmico, mas o MST faz muito mal. E recentemente nós fizemos o projeto contra, no geral, a imprensa, a Jovem Pan chamou de pacote MST,
anti-MST, eu vou aceitar esse nome. São 3 projetos de leis e mais uma PEC ali, tudo coisa muito polêmica, mas muito importante para a gente desmantelar o MST e as invasões de propriedade. Tem esse pacote agronegócio que está vindo em parceria com o Chico até, que passou algumas ideias para a gente vai adaptar para ver se é PL, se vai ser PEC, etc. Né? Eu sou membro da frente parlamentar dos rodeios, e estou participando bastante de rodeios, que são um evento, apesar da festa, da farra, da música, é o que a galera lembra do rodeio, movimenta sempre milhões de reais, em alguns casos bilhões de reais ali, gerando milhares de emprego, renda, etc. E a festa tradicional do nosso estado. Participei ali do AgriShow, que movimentou 14 bilhões de reais. E por que eu acho importante? Por que eu disse que eu estava achando que eu estava em débito? O Renan sabe que recentemente eu li um livro do Sérgio Buarque de Holanda, né, o Caminhos e Fronteiras. Ele trata muito disso, de uma disputa que tinha, principalmente entre campo e cidade. Ele vai mais dizer de como ali, os bandeirantes, né, no geral, mas aquele povoado que nasce no que hoje é São Paulo, ele vai se expandindo para alguns lugares ali do Brasil, né, criando que a história chama ali de Paulistânia, né, que seria ali, que hoje é o estado de São Paulo, o norte ali do Paraná, o sul ali de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, um pedaço ali também do Mato Grosso, e você vai ver que os costumes que o Sérgio Buarque de Holanda ele narra nesse livro são os mesmos costumes que essas pessoas vivem até hoje. A porcentagem maior é a mesma religião, é a mesma música, que hoje evoluiu porque é uma música sertaneja, o sertanejo universitário, mas o sertanejo universitário vem do sertanejo, que vem da música caipira, etc. As pessoas comem as mesmas coisas, produzem ali basicamente quase sempre no mesmo empreendimento, que é o pequeno produtor rural. O Chico sabe muito bem, quando a gente fala de agronegócio, o cara sempre acha que é o Blairo Maggi, sabe? Que é um cara muito bilionário ali no agronegócio. Não, mas é o pequeno produtor rural. Enfim, tem essa disputa, né, que vai culminar ali depois no agronegócio, e a disputa principal é campo e cidade. Separei algumas coisas que fica claro isso. Por exemplo, Tarcísio, que a gente sabe que o MBL não votou nele, ele sabe muito bem disso, sabe que a nossa aliança também não é uma aliança meramente eleitoral. O Tarcísio, dos 645 municípios de São Paulo, o Tarcísio vai ganhar em 566, quase todas as cidades. A única cidade, o Haddad ganhou em 78 cidades, mas ganhou na capital. Sabe, então, tipo, dá para ver no mapa onde é a força eleitoral do PT. Não é no interior de São Paulo, não é nos costumes que o interior de São Paulo vai ter, no seu geral, né, que é o costume ali da família, da religião, da produção ali rural, enfim, daquele tipo de economia. Vai se refletir, o Sérgio Buarque deixa isso muito claro, na vestimenta, sabe, aquela coisa mais tradicional, na comida, na música, enfim. É um jeito de se viver que tem uma ojeriza ao que hoje é a esquerda. E a esquerda, no seu geral, e a pauta aqui, por isso que eu voltei nesse ponto, que é os jornalistas, a gente sabe que estatisticamente tem mais jornalistas de esquerda do que de direita, né? E tem muito jornalista militante, por isso nem entra nesse tema, vai se refletir também da galera da cidade tendo uma raiva da galera do campo. Que, gente, vamos combinar. O que é o bonezinho do MST, se não uma sinalização de raiva ao agronegócio? Raiva, portanto, da galera que mora no campo. O que é, por exemplo, os ataques que os cantores sertanejos sofrem, gostem ou não desses cantores. Putz, posso fazer um parênteses disso, Guto? Fazer um parênteses pra você continuar, que você entrou num ponto aqui. No fundo, o bonezinho do MST é uma demonstração de, vamos dizer, a defesa de um determinado estilo de vida e uma negação de uma outra. Exatamente, exatamente. É uma negação, eu não sou como... Porque assim, a mesma pessoa que usa o boné, ela obviamente odeia qualquer cantor sertanejo, e eu não estou falando apenas assim, mas você vai falar aqui de um cantor sertanejo brega de hoje? Não, estou falando assim, se eu for falar de um, puxar aqui Tonico e Tinoco, se eu for falar dos grandes mestres da viola antigos, eu vou falar do Almir Sater, esses caras têm nojo de tudo isso, mesmo do que é tradicional. Esses caras, eles têm uma leitura, é como se fosse assim, eu tenho um estilo de vida e eu não gosto do complexo cultural, esse complexo cultural que eu considero conservador e ultrapassado, eu sou o inimigo dele. Inclusive esteticamente falando. É como se fosse água e óleo. Você vê dessa maneira? E eu vou dar essa pro Chico também, porque me parece que é... O bonezinho do MST, porque tipo, não é um bonezinho sou de esquerda, porque podia ser um boné do PSOL, boné do Che Guevara, um boné do Lula, boné da esquerda do PT, não é esse boné, é o boné do MST, que é um dos maiores inimigos do agronegócio brasileiro, no geral, obviamente. A gente vê o que está acontecendo, por exemplo, na Bahia, mas também aqui no nosso estado de São Paulo. É uma rejeição cultural, é uma rejeição de tipo, eu não gosto disso, sabe? Que a música... no geral sertaneja, é a religião, é o estilo de vida, é o agronegócio, por que não? Sabe, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não gosto disso. A gente lembra quando teve, por exemplo, a eleição do Lula, muitos paulistas ali dizendo, tipo, agora vocês vão ter que chamar o Nordeste de senhora, sabe? É uma rejeição também do estado de São Paulo, é uma rejeição de tudo que nos rege. E aí o que eu queria falar, inclusive recomendo mais uma vez esse livro do Sérgio Buarque de Holanda, é que, se a gente olhar,
não dá para discutir o que é direita brasileira, o que é conservadorismo no geral. Eu sou liberal, mas não dá para discutir o que é o conservadorismo brasileiro no geral sem discutir o que é o interior do estado de São Paulo. Não tem como. Não, quando a gente fala de conservadorismo e de direita no Brasil, ou você vai trazer algo de fora, você vai ficar citando autores de fora, e nada contra disso, também gosto de todos esses autores aí, você vai trazer o que é o conservadorismo americano, o conservadorismo no Reino Unido, sendo que a gente tem aqui, ao menos em São Paulo, na Paulistânia no geral, que eu citei ali, esses lugares, algo que é totalmente conservador, que é tradicional no nosso estado, é capitalista, tem todos esses fundamentos do que é a direita brasileira. Então, algo que eu acho que a direita ainda não entendeu, mas a esquerda do Bonezinho do MST já entendeu com certeza, é que não dá para discutir política nacional, principalmente esquerda versus direita, sem discutir o que é feito no interior do estado de São Paulo, que vai gerar ali a Paulistânia, etc. Então, essa discussão que eu queria trazer aí. Eu ia só fazer uma observação para não... Eu ia dar um break um pouco nessa discussão sobre o pessoal da cidade não gosta do campo e etc. Precisa dar um corte da renda. Porque vocês falaram, e eu aceito completamente, do bonezinho do MST, quer dizer, são contra, como você falou, adorei essa noção, o complexo cultural do agro em geral, como o Guto expôs aí. Agora, esse cara do bonezinho do MST é o cara de classe média para cima. Senão você está colocando a cidade contra o campo, mas quem mora lá, entendeu? Não é contra o campo, não. Sabe? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque senão a gente fica dando muito valor. Nós vamos sobrevalorizar uma crítica que é de um extrato da sociedade. São pessoas, em geral, ricas, Sim. bens de vida, né? Entendeu? Então, aí sim, aí existe essa gana contra o agro. Não é o povo que mora na cidade que é contra o agro, de jeito nenhum. Esses caras adoram o agro. Chico, na cidade. Eu vou, porque assim, você está qualificando isso e eu vou continuar no que você está falando. O problema central vou dar um exemplo, quais são as casas noturnas, as baladas, onde os jovens das cidades, inclusive litorâneas, vão curtir à noite? Balada. Qual o tipo de som toca? Não é mais eletrônico. Até a minha geração foi eletrônico. A geração do Guto é sertanejo. As maiores baladas em São Paulo, se você for pra Florianópolis, então, sertanejo. Rio de Janeiro. Qual o sentido de você ir numa balada sertaneja no Rio? Tem um monte. Então. No Nordeste também tem. Então, o que acontece? O sertanejo é pop com o mundo normal. O que eu acho que o ponto que essa turma que faz essa negação é uma turma que tem uma grande capacidade de replicação daquilo que eles falam. Ok. Por ocuparem posições de poder. Quando eu digo posições de poder, inclusive em meios de comunicação, são pessoas que atuam, vamos dizer assim, como produtores de cultura e comunicação. E aí essa juventude com grana e modernete, ela se inspira neles. Você sabe que eu vou pegar um gancho do que o Guto falou antes, que eu fiquei com vontade de fazer um comentário, ele tinha me passado e agora eu me lembrei de novo. Por causa da história do jangismo lá, né? Dessas pautas jangistas. O que eu avalio que está acontecendo, Renan, eu tenho mais idade que vocês, estou nesse negócio aqui há mais tempo. A esquerda brasileira está ficando cada vez mais elitista. Sim. Mas entendeu? E o PT só sobrevive, não é por causa das pautas, sobrevive por causa do Lula. O Lula representa o operariado. Absolutamente perfeito. Entendeu? Então a esquerda está se desgarrando da massa da sociedade. E isso é curioso. Está ficando cada vez mais elitismo. O PSOL é mais elitista ainda. Sim. O PSOL é um partido de elite, né? Essencialmente urbana. O PT ainda tinha o sindicalismo, não sei o que tinha aquelas lutas da época contra a carestia, né? Porque realmente era na época da inflação, inclusive, antes do Plano Real, tudo. Essas pautas, agora, porque para esse pessoal aí, essas coisas de sexo, de gênero, não sei o quê, só não é a conversa deles, não. Essa é a conversa da elite. Então a esquerda está ficando cada vez mais elitizada. Pela teoria, como é que ia falar na matemática, aquele princípio do limite, está ficando cada vez mais, no limite vai desaparecer, eu ia dizer.
Ou dá pra falar que tem uma teoria. Eles vão entrar num processo de entropia também, de autodestruição, porque é natural. Nós estamos elaborando aqui. Ó, põe na tela esse gráfico, Junito, que é aquilo que o Guto colocou. Eu acho que o Guto veio com uma coisa que tipo, a gente nem abordou na revista especificamente isso, mas vale uma outra discussão sobre isso, porque o Guto falou o seguinte: a cultura caipira da Paulistânia é a cultura que se funda a direita brasileira, ou o conservadorismo brasileiro, em certa medida, né? Porque você pega o seguinte, essa mancha vermelha é basicamente a expansão bandeirante e a expansão paulista. O estado de São Paulo já ocupou justamente esse território que está em vermelho, e vamos dizer, as linhas amarelas que tem no mapa, as laranjas que tem no mapa, são as rotas dos bandeirantes, e as linhas azuis são as rotas dos tropeiros, que comercializavam de carne a badulaques. O que é o ponto? Não, e muares, né? E animais de trabalho. Isso. O que acontece? Que ele está demonstrando ali esse complexo, que é o complexo caipira, que a gente pode colocar, né? O complexo caipira, que tem uma unidade na comida, no uso da viola, na música, em certas inflexões na hora de falar, tal, criação de sotaque. É o interior de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná. O do Sul é um pouco diferente, e você tem influências que vão direto ali, você pega parte da Paraíba, teve Bandeirante na Paraíba, Bandeirantes teve pro Maranhão, e o que a gente chama de direita hoje no Brasil, em grande medida, onde a gente chama de o Grande Centro-Oeste, teve até um artigo daquele Matias Alencastro, tá falando disso. Esse insight, Guto, é muito interessante. Muito bacana. É bem interessante, porque assim, o Chico vai lembrar, o Sul, o interior do Sul, hoje ele ficou de direita. Mas não era assim. O Rio Grande do Sul era de esquerda. Era do MDB, do Pedro Simão, sim, do MDB, esquerda, chamado autêntico naquela época, né? Que era o mais... E até te falar, inclusive no interior do Rio Grande do Sul, nessa eleição agora, você tem manchas no Rio Grande do Sul, no interior, que votaram no PT. Até hoje você teve um resquício disso. O interior no Sul é um pouco diferente. Agora o interior caipira, ele vem preservando, e ele se tornou meio que a matriz cultural de um certo conservadorismo profundamente brasileiro, que nossa, assim, esse é um baita insight, que é o que vem segurando o jogo em termos político-culturais no Brasil. Como é que você teve esse insight aí, Guteira? Não, e ele não teve agora não, porque quando eu fui visitar o Guto na Assembleia, já faz quanto tempo, Guto? Uns 2, 3 meses, e ele me falou exatamente dessa questão. Eu voltei para casa, comentei com a Marta, minha esposa, falei... Rapaz, conheci um menino inteligente que me falou umas coisas lá que nunca ninguém tinha falado. Verdade, estou te confessando aqui, ó, todo mundo pode ter certeza disso. Então, realmente algo a ser aprofundado, que nós nos conhecermos melhor desse ponto de vista de uma clivagem que fala da origem, né? Sim. E a revista, essa revista aqui do Sim. Agro, não, a gente tem, os artigos resbalam bastante nessa questão, da cultura do agro, né? Do componente mais ligado à natureza. Você está mais próximo da natureza, está no campo, então você guarda valores mais essenciais da formação histórica da civilização mundial, não só a brasileira, caramba. Sim, né? Sim. E eu acho que isso é a parte mais legal dessa história toda, porque se há um Brasil que ele está respondendo bem aos seus desafios, é esse. Olha só, essa região que a gente colocou aqui, esse interior, né, que hoje ele está indo já para o sul do Maranhão, já está indo para o sul do Piauí. Esse interior, ele é um interior que é competitivo de acordo com a dinâmica econômica global. O nosso agro é um dos 2, 3 agros mais competitivos do mundo. Ele tem índices de violência e de criminalidade menor, assim, substancialmente menor, vem apresentando PIB e aumento de renda per capita. É um agro... Olha só, o Brasil sempre foi o país no século XX da êxodo rural. Todo mundo estava no colégio, êxodo rural. Hoje é um êxodo urbano pra lá. Hoje, assim, o último IBGE, Mato Grosso aumentou de população bastante, Santa Catarina, interior de Santa Catarina, Goiás aumentou de população. Cidades como Salvador, que são, vamos dizer, cidades que... do ponto de vista, a urbanização não funcionou em Salvador, podemos falar. Não está gerando oportunidade, violência a dar com pau. Perdeu população. A população de Salvador diminuiu na casa dos 200 mil habitantes. 200 mil. É como se você tirasse lá uma... Jundiaí, não sei, Jundiaí é um pouco maior do que isso. Tirou lá, extirpou uma cidade de 200 mil habitantes de dentro de Salvador. As pessoas foram morar em outros lugares. E via de regra, quem está crescendo são esses estados ligados à agricultura. Então, tem um Brasil que claramente está dando certo. Aí esse Brasil, ele não está dependendo da produção cultural
das grandes cidades do litoral nosso. Ele está assim, olha, eu tô muito confortável com o meu agro aqui. Em termos de culinária e cultura própria, totalmente resolvidos. Totalmente resolvidos. Em termos de perspectiva de futuro, totalmente resolvido. Representação política, a gente abordou isso aqui na revista. A Frente Parlamentar da Agricultura, entra governo, sai de esquerda, entra governo de direita, tá sempre representado, tá sempre arrumando as brigas deles, estão sempre sendo ouvidos. Atuantes, Então, eu olho aqui, é um Brasil que meio que tá com o pacote completo funcionando. Eu tenho chamado isso faz algum tempo já, nos meus escritos, nos meus livros, e dou aula sobre isso, que o que está acontecendo no Brasil está acontecendo uma interiorização do desenvolvimento. E isto é muito legal. Sim. E isto é antiparadigma de Rostov. Rostov dizia, enfim, os economistas todos clássicos sempre viam o contrário, né? O país vai para frente a partir da industrialização e da urbanização. O Brasil está quebrando o paradigma. O Brasil está indo para frente, se interiorizando o desenvolvimento. Eu essa madrugada agora, vou dormir, vou de madrugada, vou para Almenara. Almenara é no Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais. O Sebrae está fazendo uma reunião lá com 300 pessoas para discutir um projeto de desenvolvimento agrícola baseado em fruticultura e pecuária tecnológica. Cara, que em sensacional. Almenara. Pô, Entendeu? Chico, Sabe como é que eu chego lá, para você ter uma ideia? Ó, quem vai ver a Almenara? Ó, eu vou à Vitória da Conquista, na Bahia. O cara me pega de carro, eu volto 3h30 para chegar nessa cidadinha de Almenara. São 40 mil habitantes que eles têm lá. Como é que eles estão fazendo isso lá? Sabe? Então, o Brasil está interiorizando o processo de desenvolvimento. E isso traz essas questões todas. Os salários médios são maiores. Sim. Né? O Contratação carteira assinada. Contratação de carteira assinada. Né? As escolas funcionam melhor, a qualidade de vida, doenças, drogas, criminalidade, como você falou. Então, tem um outro Brasil surgindo a partir da força do agro do interior. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso, vagas limitadas. www.mbl.org.br/congresso